Olá pessoal, tudo bem? Lu, você está de computador? Você está no seu computador? Se você estiver no computador, você vai ter que ir para o seu celular, porque aqui não está conseguindo aceitar. Aqui está com a opção não participar aqui. Não pode participar, tá? Essa opção aqui. Vê se você consegue sair do seu computador e ir para o celular. Vê se você consegue fazer isso, Lu. Aqui tá, não pode participar. Vamos ver aqui. Eu vou... Isso, exatamente, Lu. Passa para o celular, porque eu consigo te chamar. Eu não sei por qual motivo o Facebook, o Instagram não permite chamar o convidado quando está pelo celular. Tem que ser quando está pelo notebook. Tem que ser pelo celular. Aqui aparece o campo para mim. E aí, pai, tudo bem? Que você está aí online? Coisa boa. Vamos participar aí da nossa live hoje. Pronto. Agora vai dar. Ei, Lu, tudo bem? Ei, Rodrigo, tudo bem? Eu não sei por qual motivo o celular, o Instagram exige que a live seja pelo celular. Quando você passa para o computador, ele não aceita. Não sei por quê. É estranho, né? Eu achei que ia conseguir, porque eu acho que o computador seria melhor, mas tá bom. Exatamente. Estranho demais. Tá tudo bem Vamos, por aí? por qualquer que seja o meio, vamos ter uma boa conversa, vai ser muito proveitosa. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. A gente começou pontualmente aí às 7 horas e o roteiro está bem interessante com esses decretos novos, com toda essa roupagem normativa nova, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho. Hoje, a nossa live vai ser sobre razões... A internet está ruim. É a minha ou a sua? Isso, eu tirei do Wi-Fi aqui. Pronto, é minha. Eu tirei do Wi-Fi aqui. Sua. Agora eu acho que vai. Tá me ouvindo Beleza. bem? Vamos. Tô te ouvindo bem. Maravilha. Vamos lá. O tema da live é razões para o estado mínimo. E eu vou Sim. brevemente fazer uma apresentação da Luciana e depois eu vou fazer a minha apresentação e depois a gente entra no assunto aí e vamos falar aí aproximadamente 1 hora sobre o tema. Doutora Luciana Moreira é advogada, especialista em direito administrativo. As áreas de atuação, concurso público, servidores ativos, aposentados e pensionistas, não é isso? Sim. Grande parceira minha e nossa, amiga do bairro, amiga das áreas verdes, e é uma pessoa muito combatente e sempre parceirona da associação. Né, Lu? Está sempre conosco aí. Sim. Uma grande Sim. liderança, viu? Sim. Eu, Obrigada. brevemente, para os que não me conhecem aqui, meu nome é Rodrigo Pedran, eu sou advogado, mestre e professor,
e, e também pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. Estou vendo que a presença do Bernardo Ramos, satisfação tê-lo aqui, Bernardo. Foi colega da minha irmã, Renata, e hoje é vereador. Nara também está aí conosco. Muito Coisa boa. competente, né, Rodrigo? Da Muito mais querido e alta competente. competência. Mais Sim. alta competência. O doutor Bernardo, ele é notável, né? Fico feliz por estar aqui presente. Espero que nos acompanhe até o final, porque o tema, apesar de ser um tema que não interessa a todos, eu acho ele de suma importância para o debate atual, né? Primeiro eu queria agradecer também, né, o convite, Rodrigo. Acho que é legal a gente participar mais, entender mais sobre como funciona o Estado, porque somos governados, mas temos que entender quem nos governa, por que somos governados, o que acontece e o que podemos fazer. Porque, afinal de contas, não é só sermos governados, temos que ser colaborativos e participar. Só assim teremos um Estado eficiente, um Estado que irá atender às nossas necessidades. Sem dizermos as nossas necessidades, sem questionarmos, sem estarmos presentes, não podemos exigir que o Estado funcione, né? Isso aí é uma premissa que nós temos que entender, né? Que o brasileiro demorou um pouco, mas está compreendendo, né? Eu acho. Sim, exatamente. Como eu falo sempre, né? Não adianta querer fugir da política. O preço que se paga por não se interessar pela política é ser governado por quem se interessa. Sim. Então, assim, todas as decisões, elas nos afetam. E a gente percebe que cada vez mais o público, né, as pessoas de maneira geral, têm se interessado por política, porque a maioria das pessoas já percebeu isso, já percebeu o rumo que o país estava tomando, né? E a gente tem muita, nós somos muitos que cansamos dessa inação, dessa passividade de aceitar as coisas somente reclamando. Então, o mais importante de tudo é realmente ir para a ação, né? Como se diz. Cansado de reclamar, você tem que ir para a ação. E esse é o caminho, né? Caminho, por exemplo, o Partido Novo, né? O partido aí que eu tenho tanta afinidade, é um partido que estimula a livre iniciativa, estimula os pequenos empresários, estimula as pessoas que querem trabalhar. Então, assim, isso é muito bom, né? Diferente de outras ideologias aí que querem o Estado muito inchado e acaba que a ineficiência fala mais alto. E por falar nisso, a gente já podia começar um gancho aqui para a nossa live. A questão do excesso de burocracia. Por que eu digo isso? O meu escritório ficou mais ou menos 10 anos no centro da cidade. Começou ali na Amazonas com São Paulo, depois foi para Timbiras, depois Guajajaras. E o que eu percebo é que ali tem muitos comerciantes, muitas pessoas, muitos pequenos comércios, né? E são pessoas que depois de 1 ano, 2 anos, o comércio fecha. Né? Aquela atividade econômica cessa. Infelizmente, eu vi isso muito. Então, você não via uma continuidade de atividade econômica naquele local. Dava 1 ano, dava 1 ano e meio, dava 2 anos, o contrato de locação vencia, as pessoas mudavam. E por que será que isso acontecia? Tem inclusive um dado, né? Depois de 5 anos de sua constituição, 50% das empresas fecham. E depois de 10 anos, apenas 10% sobrevivem. Ou seja, é um dado alarmante. E será por quê? Será que é por causa da ineficiência dos particulares? Porque o Belo Horizontino ele é muito criativo, né? Inclusive tem muitas startups aqui na região. Será que não é por causa do excesso de burocracia? Não, Lu? Fica a pergunta aí para você. Eu acho que é um conjunto de fatores, mas antes de responder essa pergunta, eu queria iniciar. Eu acho que nem todo mundo aí é ligado ao direito, e então é muito bacana a gente explicar de início. Quando a gente diz Estado, em termos jurídicos, a gente não está dizendo só o Estado no sentido do Estado de Minas Gerais. Ele é União, Estado e Município, ou seja, é o governo de uma forma geral. Então, quando a gente fala intervenção do governo, não é uma intervenção só do Bolsonaro ou do Zema, é uma intervenção governamental de uma forma geral, podendo acontecer por qualquer dos entes. Nesse caso que você disse especificamente, ele não é só por excesso de intervenção no sentido de quebrar as empresas,
Mas aí vai contra até o que nós vamos dizer do Estado mínimo, porque é falta de intervenção nesse caso, falta de uma intervenção inteligente. E aí a gente vai começar o seguinte: Estado mínimo, ok, mas o Estado tem que existir. A ausência dele é anarquia, que não é o que a gente defende. A gente defende um Estado mínimo forte e capaz de cumprir e garantir o bem-estar social. Então, nesse caso especificamente seu, eu já entendo que é a ausência de intervenção do Estado. E aí vou te dar um exemplo bem claro. O Barro Preto hoje, quem andar pelo Barro Preto, é uma cidade fantasma, né? Quebraram muitas lojas, aí pode ser, não acho que foi culpa do excesso de burocracia nesse caso, que eram lojas já abertas, tá? Mas o Estado pode fazer uma intervenção no sentido de localizar ali algumas atividades que são atrativas. Aí, nesse caso, é um exemplo de que o Estado deveria agir, né? Como que ele pode agir? Trazendo uma atividade atrativa para aquele bairro, fomentando uma atividade atrativa. E aí, eu posso parecer chata nesse caso, mas a gente pode dar um exemplo da Oncomed, que é aquela que a gente brigou tanto para que não acontecesse onde aconteceu. Mas olha que interessante, a Oncomed tem previsão de gerar 3.000 pessoas andando ao dia no local. Quando você tem 3.000 pessoas andando, você fomenta um estacionamento próximo, um restaurante, você fomenta uma lojinha que vai viver daquelas pessoas que estão andando por ali. Então, a intervenção do Estado, até mesmo no sentido de permitir ou não a localização de determinada atividade, ela interfere também naquela localidade, para o bem ou para o mal. Então, quando você, por exemplo, coloca um hospital onde foi colocado, sem um estudo de impacto, que você está fomentando o desenvolvimento aonde não se pode desenvolver, é uma coisa, desculpa o nome, idiota. Você vai desenvolver num local onde não pode. Eu não posso ter um estacionamento, eu não posso ter uma padaria, eu não posso ter uma drogaria, eu não posso ter uma lojinha, porque é um bairro residencial. Então, é um exemplo de péssima administração e de falta de qualidade na intervenção. Então, quando a gente defende um Estado mínimo, a gente defende um Estado eficaz, um Estado que vai realmente prover o bem-estar social. E aí eu vou te dar um exemplo. Se a gente quer ser tudo na vida, acaba que a gente não faz nada direito. Então, por exemplo, eu quero ter uma lojinha de brigadeiros pequena. Enquanto ela for pequena na esquina, eu consigo, a qualidade do brigadeiro eu consigo ver, os meus funcionários, eu consigo estar muito próximo. É aquele tal do olho do dono engorda o boi. Eu consigo estar próximo. À medida que eu for crescendo, que eu tiver 100, que eu tiver 1.000 lojas, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou perdendo o meu comando. Em termos de Brasil, ele já é grande o suficiente para ser de difícil comando. Então, o Estado já tem uma função muito difícil, que é prover a educação, a saúde, a segurança, o bem-estar social e a ordem, porque a ordem também é função do Estado, em um local enorme que é o Brasil e com muita diversidade. Então, por que a gente defende um Estado mínimo? Porque a partir do momento que ele é menor em termos de atribuições, ele vai conseguir fazê-las de forma melhor. É isso que a gente defende. Então, o Estado hoje quer ser tudo. E aí o que acontece é que ele não provê nada de forma eficaz. E olha que engraçado, eficácia é algo óbvio, né? Mas no Brasil, até o óbvio tem que constar da Constituição. E recentemente foi inserido pela emenda 19 na Constituição o princípio da eficácia do ato administrativo. Olha que coisa, tem que constar na Constituição que o ato tem que ser eficaz, pelo amor de Deus, isso é uma coisa lógica. Eficácia é o que a gente busca em tudo que a gente faz. Até quando você faz uma receita doméstica, você busca eficácia, ou seja, que o meu bolo seja bom e gostoso, né?
Então, a eficácia é algo natural, mas no nosso caso está inclusive na Constituição como obrigação do poder público. Só que o que a gente vê é que o Estado hoje não é um Estado que presta um serviço com eficácia. Então, para a gente atingir essa eficácia agora, qual é a ideia? É a gente diminuir o número de atribuições para que o Estado possa prestá-las de forma eficaz, ou seja, de forma ativa, que realmente vai atingir os objetivos. E esse Estado mínimo, então, teria essa função. Então, não é ausência de Estado. A ausência de Estado é anarquia, né? Nós não defendemos a ausência de Estado. Pelo contrário, um Estado forte que será provedor das necessidades e que vai garantir a ordem e o bem-estar social, tá? Nesse caso, exatamente, eu acho que foi ausência do Estado, porque exatamente neste momento é que ele deve intervir para garantir que isso não ocorra, né? Então, ele tem que existir. Então, a gente tem que entender, quando a gente fala, não, esse Estado não serve para nada, só serve para atrapalhar a vida. Não. O Estado tem funções importantíssimas. Acontece que hoje ele não as exerce, então a gente não consegue ver o Estado como algo que faz diferença nas nossas vidas. Mas a gente deveria enxergá-lo como tal e lutar para que ele fosse assim. Então, quando eu falo razões para um Estado mínimo, a principal razão que eu defendo é a eficácia. Porque hoje ele não é eficaz. E no meu entendimento, ele não é eficaz porque ele é grande demais, não em termos territoriais, mas em termos de atribuições que ele traz para si, né? Então, são formas de intervenção que podem e devem ocorrer para a garantia do bem-estar social. Sem sombra de dúvida. Sobre a Constituição Federal, é interessante, né? A emenda constitucional, ela acrescentou a eficácia lá no rol lá do artigo 37, alguma coisa. 37. Isso. E o mais interessante é o seguinte, existem algumas situações que constam na Constituição Federal e ainda assim elas não são cumpridas. Por exemplo, salário mínimo. Eu não sei se você já leu a quantidade de... Para que serve o salário mínimo, né? Para aquela quantidade de saúde, educação, lazer, transporte, tudo mais. Assim, não tem como o salário mínimo abarcar aquela quantidade de situação. Ou seja, né, aquilo é letra morta, não deveria ser, tá? Volto a dizer. Mas acaba sendo letra morta. E será que precisa de constar isso na Constituição? Né? Como muito bem dito, se é um serviço público, se é a administração pública que está ali para prestar um serviço para um particular, o mínimo que se espera é que o serviço seja prestado. E como muito bem colocado, a partir do momento que o Estado tenta abraçar tudo, né, o máximo de situações possíveis, e um Estado que possui uma extensão quase que continental, como o Brasil a gente acaba caindo nesses problemas, na ineficiência do Estado. Né? Eu já tive muitas experiências negativas. Eu não falo que são todas, tá? Como em todas as profissões, né? Eu já cansei, já fui muito ao fórum. Então, às vezes, chegava lá, pegava lá senha número 40, quando fui ver, estava atendendo a 12, aí ficava lá, gastava 3, 4 horas para ser atendido, não fazia mais nada, atraso de audiência. Então, assim, são situações que, na hora que a gente acha que o Estado vai prestar um serviço de qualidade, a gente depara com uma situação de que eu, particularmente, não fiquei satisfeito muitas vezes. E isso preocupa, né? Então, realmente, o Estado hiperatrofiado, né, o Estado inchado, ele costuma engessar algumas situações, inclusive reduz a qualidade do serviço público. Isso gera o quê? Frustração para as pessoas, né? Aí, o que gera, na verdade, é a pessoa não enxergar a importância do Estado. Porque o Estado, a presença dele é muito importante para todos nós. E nós não enxergamos isso, o brasileiro não consegue enxergar. Né? O brasileiro, quando ele pensa no Estado, automaticamente vem algo negativo à mente.
E isso precisa ser alterado, porque a gente precisa entender a importância dele para as nossas vidas. E a importância do Estado é exatamente garantir a ordem e o bem-estar social. Sem ele, não poderíamos viver. É muito difícil, né? A defesa da ausência do Estado, que é a anarquia, que na verdade é muito diferente do que a gente pensa anarquia, quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa em bagunça, mas não é isso que eles defendem. A anarquia defende um excesso de liberdade, defende uma liberdade praticamente absoluta. Ela entende que todos nós temos capacidade de gerir e de nos entendermos entre si. Eu acho que isso é algo que é irreal, né? No mundo de hoje é uma utopia que não existe, né? Então a gente precisa do Estado para garantir um mínimo, que é a ordem, o bem-estar social, a saúde. Então a gente tem que começar a entender que ele é necessário para que a gente siga. E aí a gente também tem que entender que ele não é necessário estar presente em todos os lugares, né? E aí a defesa do Estado mínimo, aquele Estado que é garantidor, mas que não é protetor 100%, né? A gente tem que ter uma liberdade, né? Todos nós temos que ter liberdade, mas uma liberdade vigiada, controlada, no sentido de ter que seguirmos as leis. E o Estado é aquele que garante o cumprimento delas. Então, a gente tem que parar de ver o Estado como algo negativo. E aí eu volto naquela questão do Estado mínimo, porque se tivermos e se conseguirmos reduzir o tamanho e as atribuições do nosso Estado, a gente vai conseguir ter um Estado mais eficaz, dentro daquela mesma perspectiva que eu falei no início, que é aquela questão da lojinha. Se eu tenho uma lojinha de brigadeiros, eu consigo prestar um bom serviço na esquina. Se eu tenho 1000 lojinhas de brigadeiros, eu já não consigo controlar tanto. Lá na ponta pode ter uma pessoa que a qualidade não é tão boa, pode ter uma pessoa que está maltratando o meu cliente lá na ponta. Não, tudo que é grande, você se perde no controle e perde a efetividade, com certeza. E mais, se eu não só fizer brigadeiro, mas eu começar a fabricar avião, carro, brigadeiro e quiser ser tudo, eu não vou conseguir eficácia, porque eu não consigo entender de tudo. Então, o Brasil hoje quer ser tudo. O Brasil quer fabricar avião, o Brasil quer ter petróleo, o Brasil quer não sei, o Brasil quer ser tudo. Então, ele não é nada. Então, o que a gente precisa entender? Precisamos voltar e ter um Estado mínimo, eficaz, que garanta a ordem e a paz. E aí, ao contrário do que muitos podem pensar, o Estado mínimo, ele inclusive é fortalecedor do terceiro setor. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Primeiro setor é o governo, segundo setor é o mercado ou o particular, e aí terceiro setor é aquele setor que a gente conhece como as ONGs, que são um setor que vai pensar no social. A gente tem a ideia de que o Estado tem que pensar no social. Mas a gente recentemente viu que quando o Estado interviu por demais nas ONGs e no social, o que aconteceu foi corrupção dentro das próprias ONGs. Foi a utilização do dinheiro do Estado que, através das ONGs, escoou para onde não deveria escoar. Então, o que a gente precisa é diminuir esse poder do Estado, diminuir essas que a gente chama de longa-manos, que são esses braços do Estado, que acabam por não ter controle e por ser apenas lugares de corrupção, de escoamento de verba, e que não têm a eficácia que deveriam ter. Então, um fortalecimento dos 3 setores, cada qual com aquilo que ele deve participar, é muito melhor do que um setor, que é o governo forte, sociedade sem força e terceiro setor sem força. Cada qual envolvido dentro das suas atribuições, a gente terá muito mais eficácia e um país muito melhor.
sem sombra de dúvida. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo para deixarem as suas perguntas, se quiserem interagir. Tá? Eu estou de olho aqui nas perguntas, ok? Voltando aqui, numa discussão interessante. O Estado ele é essencial, né? A gente sabe disso, né? Para quê? Para garantir saúde, segurança, educação, mobilidade, planejamento. O problema que a gente está destacando aqui é quando o Estado quer fazer tudo, né? Então, como o meu sócio ele dá um exemplo muito engraçado. Ele fala o seguinte: você quer fazer tudo, você fica igual o pato. O pato, assim, ele quer. O que o pato faz? Ele nada, ele voa e ele corre, mas não faz nada direito, né? Então fica tudo mais ou menos. É um exemplo que eu poderia comparar aí, mais ou menos, claro, né? A situação em que aquela pessoa quer fazer tudo, a pessoa, né? O ente público, né? A administração pública quer fazer tudo. Então, assim, a gente entenda que deveria manter o mínimo, né? Fazer o mínimo, que é saúde, segurança, educação, transporte, e o restante é óbvio, controlar, né? Existem maneiras de controlar, por exemplo, a telefonia pública, né? Como é que melhorou depois que privatizou e como que fez para regular, como é que fez para tentar fiscalizar agências reguladoras, né? A Anatel, tá aí, dentre outros. Então, assim, são situações que vieram para melhorar. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, a linha é super barata, a internet é muito veloz e muito barata, diferente de outros países aí que a internet, que mal tem internet, a prestação desse tipo de serviço público é péssima, né? Vamos entrar agora no decreto 48036 sobre a boa-fé dos empresários. Sim, então, para dar um passo no sentido de um Estado mínimo, que é a defesa do liberalismo, né? Iniciou primeiro com a Lei Federal de Liberdade Econômica no ano passado, em 2019, né? Então, foi o primeiro passo para que, neste caso, foi a União, né? A legislação é federal, para que o Brasil ingressasse nessa ideia do Estado mínimo, dando mais poder, neste caso aqui, ao segundo setor, ao mercado, dando mais poder ao mercado. Foi o primeiro passo, foi a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica foi recentemente, na semana passada, ela foi regulamentada a nível estadual do Estado de Minas Gerais, pelo Zema, através do decreto 48036. Foi um grande passo para uma desburocratização, para melhorar o ambiente de negócios. E o que é importante frisar, não é uma ausência do Estado. O Estado deu um passo à frente. O Estado, ao invés de intervir lá no início para impedir que você abra o seu negócio, o Estado vai intervir num segundo momento, fiscalizando o seu negócio. Então, ele permite que você abra, ele permite que você funcione. Neste caso aqui, especificamente, é para negócios de baixo risco, óbvio, que a gente não vai envolver e nem permitir que negócios de alto risco sejam abertos assim, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum anterior estudo, que é o que eu falei antes de impacto ambiental, estudo social, né? Se aquilo cabe naquele lugar, se aquela atividade deve ser exercida e qual o impacto que ela será exercida ali, né? Então, óbvio que há situações em que o Estado tem que intervir preventivamente. Mas esse decreto que regulamentou a Lei de Liberdade Econômica, que dá o primeiro passo para um Estado menor, que dá um primeiro passo para que o segundo setor tenha mais liberdade, é um marco muito importante que a gente pode avançar. Inclusive, chama Programa Avança Minas, que o Zema lançou, no sentido de tentar fomentar negócios, porque Minas realmente está precisando. Agora, muito importante dizer,
Junto com isso, tem que vir o Estado fiscalizador. Não adianta nós ainda não temos cultura suficiente para liberar sem que haja uma fiscalização correta. Então, mais uma vez, não é a ausência do Estado, é a presença forte dele no momento correto e a presença forte dele para intervir quando realmente necessário. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante. Aquela época que foram, acho que não sei se foi Rock in Rio, que a Roberta Sudbrack, que é uma chefe de cozinha, ela ia colocar um trailer e aí ela teve que jogar fora não sei quantos queijos de Araxá, porque eles eram queijos produzidos artesanalmente e não tinha o CIF, aquele carimbo. Então foi algo muito comentado, porque ela jogou fora, não lembro lá quantos quilos, acho que chegava até 1.000 quilos de queijo, não lembro exatamente. Jogou fora os queijos, porque os queijos não tinham carimbo. Isso é um exemplo da intervenção do Estado lá no início. Você não pode vender o queijo sem o meu carimbo. Hoje, a postura que se inaugura agora, neste decreto, é diferente. Você vai vender o seu queijo sem o meu carimbo, mas eu vou te fiscalizar. Se o seu queijo der algum problema, você será devidamente punido. Então, é a intervenção do Estado necessária, porém, num momento em que não vá impedir a produção. Não, dar mais liberdade para que os negócios sejam abertos. A própria lei diz, entender que o empresário está de boa fé. E venhamos e convenhamos, se eu produzir um queijo que alguém vai comer e morrer, o pior vai ser para mim mesma, porque meu negócio vai acabar, eu posso ser presa, acontecer. Então, na verdade, a pessoa que está ali produzindo, ela tem interesse em fazer o melhor. É o princípio da boa-fé que agora se inaugura legalmente. Olha que bacana. Neste decreto, está legalmente dizendo que o empresário, a princípio, tem boa fé. Então, mas ele pode ser considerado de má fé, ele pode sofrer todas as punições se algo errado acontecer. Então, é muito importante, Marco, para o desenvolvimento de Minas, né? A lei, na verdade, iniciou, como eu disse, lá no governo federal, mas agora veio uma regulamentação e é uma importante fomentação do governo de Minas nesse sentido. E espera-se que isso vá desenvolver Minas bastante, né? E aí é o Estado mínimo, mas forte o suficiente para garantir que as relações entre as pessoas sejam da melhor forma possível. Sim. Veja que interessante. A Lei 13874, de 2019, né, que institui a Declaração de Direitos e Liberdades Econômicas, foi realmente regulamentado por esse decreto 48036 pelo governo Zema. Olha que situação interessante. Essa lógica ela deve ser aplicada, porque a partir do momento que você regula desde o início com excesso de burocracia, você lida com situações igual a essa citada, que a pessoa teve que desfazer de um tanto de queijo para ali colocar à disposição, né, na venda, colocar à venda no evento. Então, imagina o prejuízo que ela teve ali por falta de um carimbo. E será que esse carimbo realmente era essencial? Ou mais, será que os queijos que ela teve que descartar eram queijos impróprios? Não, é porque, na verdade, o princípio que regia antes era o princípio seguinte. Se nós não ainda te encaminhamos, você não está certo o suficiente. Então, era um princípio como se o empresário tivesse errado até que se provasse o contrário. Então, era um princípio engraçado. O seu queijo é ruim até que você me prove que ele é bom. Já começa errado, né? Já começa ruim. Sim. Agora há uma mudança de posição. O seu queijo é bom até que me provem que ele é ruim.
Então, Sim. olha que mudança de posição é essa. Então, o produtor vai ter mais liberdade e mais confiança. Isso não significa que, olha, então agora eu não vou mais comer queijo, porque os queijos no mercado vão estar todos estragados. Não é isso, não é. Vai continuar havendo fiscalização, mas é num segundo momento, né? É num segundo momento. E, na verdade, não é uma inversão de valor especificamente. O valor ainda é cuidar da vida, né? É uma inversão de visão. É eu enxergar a pessoa como uma pessoa de boa fé, até que me provem o contrário. Eu não posso enxergar, como era aqui no Brasil, que o empresário era de má fé. A fama do empresário era o seguinte: você está errado até que eu prove o contrário. Né? Você está errado até que você me prove que você está certo. Aí eu te deixo exercer sua função. Agora é um pouquinho diferente. Vamos pensar que as pessoas estão bem intencionadas, vamos acreditar nas pessoas, acreditar nas empresas, até que algo seja comprovado ao contrário. Na verdade, é quase que o princípio da inocência da Constituição, vamos dizer assim. Não é isso exatamente, mas é quase que sim, né? É você garantir mais liberdade, é você dar mais confiança ao particular, né? É você tirar um pouco do poder do Estado no sentido preventivo mas sem tirar dele o poder de fiscalização, né? Exatamente. Isso não poderia de jeito nenhum sair, né? Então, é um decreto que está sendo muito comemorado. Parabéns ao Zema. Acho que pode mudar muito, muito a situação do Estado de Minas Gerais para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, para aqueles que precisam reiniciar suas vidas. Eu acho que é um passo grande para que a gente atinja a liberdade. E a gente tem que entender que a liberdade não pode ser de uma hora para outra. Ah, vamos agora, todo mundo pode fazer tudo. Nós não temos essa cultura, nós não temos uma postura suficiente para que isso aconteça. Então, o Estado tem que continuar forte, o Estado tem que continuar presente, é uma necessidade da sociedade, porém, no momento correto e com as intervenções corretas. É isso que a gente defende. Sim. E uma situação engraçada é que o Estado ele tem que ser forte, né? O Estado tem que ser forte, tem que intervir. O que a gente tem hoje? Uma descrença no Estado, né? Agora, rapidamente aqui, em termos de segurança pública. O crime compensa. Por quê? Porque ninguém pega, porque não dá nada. Né? A lógica é exatamente o oposto. Agora, voltando para a liberdade econômica. Presume-se de boa-fé ao empresário para exercer a atividade econômica, claro, de baixo impacto. Né? Ok, mas se ocorrer algum erro, ou se for constatada a má-fé ou a reincidência perante a administração pública, neste caso, essa má-fé, essa boa-fé inverte. Né? Aí sim. Sim, inclusive está na lei, né? Exatamente. Isso está positivo, legal. Exatamente. E aí é o que você disse. Quando a gente defende o Estado mínimo, a gente quer buscar eficácia. E a principal razão, a resposta do nosso tema da live é: para que um Estado mínimo? Para ter eficiência, porque hoje nós não temos. Então, hoje, a primeira coisa que a gente pensa é um Estado eficaz, porque hoje é algo que a gente não tem eficaz. E quando a gente fala que não tem Estado eficaz, é em todos os níveis. Porque, por exemplo, o Estado vai fiscalizar. Aí ele vai aplicar uma multa. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai discutir a multa na justiça. E nós não temos um judiciário eficaz. E o judiciário é ramo do Estado, né? Ele faz parte, ele não é ramo do Estado, ele é judiciário, executivo e legislativo, mas ele é ramo do Estado quando a gente diz em termos de corporação que deve garantir a ordem, tá? Então, ele é ramo do Estado, sim, né? Então, o que acontece? Se a gente não tiver uma fiscalização eficaz, um judiciário eficaz, a gente também não pode dar a liberdade. Aí a gente não pode fazer isso. Porque aí o que vai acontecer? A gente não vai ter a solução correta. Então, a gente tem que voltar lá para aquele Estado que tinha que intervir lá na frente. Correto? Então,
É algo que a gente tem que repensar. Só fazer uma ponderação. Você está uma sombra, tá? Uai, Eu eu não estou sei. vendo isso, mas eu não estou conseguindo resolver minha sombra. Você está A uma luz sombra não mudou. falando. Eu acho que o meu celular aqui mudou alguma luz aqui. Mas eu não sei te dizer por que não. Deixa eu achar aqui uma luz aqui. Mas olha, eu não Pode sei ser. dizer por que eu fiquei assim, não. Deixa eu ver. É só se eu ficar Aí, grudada na pronto. lâmpada. Aí, Pronto. socorro. Mas vamos lá. Vou pegar essa Torcer para lâmpada não aqui ser uma para lâmpada quente. Aí, tá ver. ótimo. Vai. Consegui uma Enquanto, lâmpada aqui. isso. Enquanto você se posiciona aí, deixa eu só fazer uma ponderação. A resolução 01 de 2020 do Comitê Gestor da Rede Sim Minas Gerais, MG, eliminou a necessidade de autorização estatal para operação e funcionamento de 642 atividades consideradas de baixo risco. Veja bem, portaria 31 de 2020 revogou 107 normas da autarquia. O que acontece? O que essa resolução 01 de 2020 fez, do Comitê Gestor da Rede Sim? Ela falou assim, quais são as atividades de baixo risco? Né? Tem lá só 642 atividades. Então, para essas atividades, não se precisa do alvará de funcionamento inicial. O que a gente percebe? Veja bem, atividade de baixo risco, 642, veja com a gama de quinais. Então, olha a complicação do trabalho de um contador, né? Ou eventualmente algum despachantes, até nós mesmos, de advogados, para atividade de baixo risco, 642. Imagina a GMED de alto risco. Será que precisa dessa quantidade de normatização, essa quantidade de quinais diferentes para se operar de maneira certa e eficiente da nossa República Federativa Brasileira? Olha, na verdade, o excesso legislativo, ele surge no Brasil por causa do excesso de descumprimento das normas. E porque também, na verdade, eu acho que é muito decorrente da falta de segurança jurídica, né? E aí nosso judiciário tem que ajudar um pouquinho. O judiciário decide hoje uma coisa, amanhã ele decide hoje, depois da manhã ele decide outra. Então, o que acontece? Tenta-se, através da lei, cercar essa subjetividade jurídica para tentar que dê mais segurança. Acontece que o que mais acontece é cercar, 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 e quando a gente olha, continua a insegurança jurídica. Porque, na verdade, bastava bom senso. Né? Então, nós temos países no mundo que têm pouquíssimas leis, mas tem muito bom senso. Então, eu não sei se a gente precisa de tantas leis, mas eu tenho certeza que a gente precisa ter mais bom senso. A Constituição Federal, sem sombra de dúvida, a Constituição norte-americana ela possui somente 7 artigos. Né? 7 artigos. E ali muitas coisas funcionam. Né? O serviço público ali funciona de maneira eficiente. Né? Então, será que precisa dessa quantidade de normatização? Né? Se normatiza absolutamente tudo, né? E pouco se resolve. Aí nós vamos voltar lá no começo. Né? O artigo 37 da Constituição foi recentemente modificado para inserir nele o princípio da eficiência do ato administrativo. Ato administrativo, para quem não sabe, é o ato praticado pelo servidor, pela administração pública ou pelo servidor em nome da administração. Então, agora você vê, precisa estar na Constituição que o ato tem que ser eficaz? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa óbvia. Mas em termos de Brasil, tem que estar na Constituição. E o que é pior, está lá e ninguém vê e ninguém faz valer. Ou seja, é um absurdo. Então, a nossa mudança em termos de legislação, não basta mudar a legislação. Nós temos que mudar a mentalidade mesmo. É o brasileiro ser mais cumpridor das leis e o primeiro a dar esse exemplo tem que ser o próprio Estado. Eu advogo contra o Estado. Estado que eu digo, volto a dizer, União, Estado e município, né? Os entes federados de uma forma geral. Eles são os maiores descumpridores da lei. Então, são as pessoas que mais demandam. Se você olhar o judiciário,
sim, o Estado é um dos maiores descumpridores da lei. Então, se ele próprio não dá o exemplo, né? Então, vamos começar, exemplo do próprio Estado, cumprir as leis. É a primeira coisa. Segundo, as pessoas terem consciência de que seus atos devem seguir uma moralidade mínima. Gente, moral não precisava estar na Constituição que o ato tem que ser moral. Moral é algo, moral e cívica, né? É algo que a gente aprendeu, e que, aliás, essa matéria nunca deveria ter saído dos bancos escolares, né? É algo que deveria ser inerte a todo cidadão, sim. né? E aí você pensa em ética, você pensa, aí você fala que o ato tem que ser eficaz, o ato tem que ser moral, o ato tem que ser... Gente, pelo amor de Deus, ato eficaz é algo que qualquer um quer. E isso é uma reforma recente da Constituição. Sim. Agora, se precisa estar lá na Constituição que o ato é eficaz e o que é pior para ninguém ver e ninguém cumprir, então nós temos que modificar muito mais do que as nossas normas. Sim. Deixa eu dar um passo atrás. Quando você disse em segurança jurídica, esse é um tema que me preocupa muito, porque o que se busca é exatamente galgar com segurança, né? O empresário, ele sempre faz a consulta e a primeira pergunta é: e aí, qual que é o certo? O que fazer? Né? Por onde andar? Qual o caminho a seguir que é o caminho certo? Na hora que a gente apresenta 2 julgados, ou 2 jurisprudências, ou 2 entendimentos, ou 2 precedentes, né, que são opostos, mas é incoerente. Se é um precedente, não deveria ser oposto. Mas no Brasil tem. Né? Se a jurisprudência não deveria ser oposta, mas tem. Então, o que a gente percebe é que no Brasil, como todo, como eu disse, tem a extensão praticamente continental. Então, cada tribunal interpreta de uma maneira. Mas há uma uniformização de jurisprudência, seja do STJ, seja em âmbito de TST, ou então o STF como guardião da Constituição. Mas o que a gente percebe é que não há essa segurança jurídica que a gente aprende nos livros das nossas faculdades. Isso não existe. O que existe é uma orientação e hoje uma interpretação. Isso é muito ruim. Na verdade, a segurança jurídica... na verdade, a falta de segurança jurídica é um problema que ultrapassa o Estado, vamos dizer assim. A falta de segurança jurídica é algo que gera, não só gera falta de fomento à economia, como gera insegurança da própria população. Atinge a segurança pública, atinge a economia e atinge muitos outros níveis que a gente nem pode imaginar. Por exemplo, quando eu entro com processos, às vezes processos até idênticos de servidores... Então, vem lá e fala assim, um ganhou, outro perdeu, outro foi mais ou menos. Aí você vira e fala assim, mas como? Meu direito era igualzinho do outro. Então, a minha explicação para os clientes é louca, mas ela é uma explicação que é real. Os processos são barcos que você joga no rio. São barcos idênticos, com a mesma tripulação, eles estão pegando a mesma corrente. Lá na frente, um vai afundar numa pedra, outro vai pegar uma curva, um vai demorar 10 anos para chegar, outro vai demorar 2, outro não vai chegar, outro vai afundar. Então, isso é insegurança jurídica, né? Você tem clientes idênticos com processos idênticos e soluções diferentes. E aí, eu vou discordar de você, não é em tribunais diferentes, não. Aqui é cada cabeça uma sentença. Um juiz que está na sala ao lado da outra, você mudou de porta, essa decisão pode mudar. Pior, você mudou de dia, essa decisão pode mudar, porque o nosso Supremo está demonstrando isso. Hoje eu penso isso, amanhã eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu penso aquilo, se isso me for mais interessante para mim. E isso é muito triste para nós que trabalhamos com direito, né? O Código de Processo Civil, ele tentou trazer a tendência de uniformização de jurisprudência, falou muito em precedentes, né? Mas a gente percebe, veja a decisão do STF sobre a pandemia. Falou, não, cada município vai fazer do seu jeito. Né? Mas, peraí, e aí? Né? E se tem uma empresa, a empresa tem filial na Grande Belo Horizonte, cada filial em uma cidade. Vai atender cada um decreto. Você tem que estudar 10 decretos diferentes para aplicar aquela normatização. Isso vira uma loucura na hora que a gente leva isso para a prática. Né?
E o pior, vamos nos estender um pouquinho. E se aquele comerciante ele é pequeno, né, não possui jurídico eficaz, como é que fica? Essa pessoa fica perdida. Nesse caso, é difícil eu concordar com o Supremo, viu? Mas nesse caso eu vou ter que concordar com o Supremo. Como o país é muito grande, eu já acho que a gente tem que dar mais poderes aos municípios, porque eles é que estão próximos da população. Eu não posso querer uma mesma decisão no termos da pandemia, tá? Nós estamos falando em pandemia. Eu não posso querer que a mesma pessoa que está lá na Amazônia seja o mesmo caso de quem está no Sul. Ou uma cidade que não tem um caso sequer de Covid seja tratada igual uma cidade que tem milhões de casos. Então, eu acho que realmente é um país que tem que ser entendido como ele tem grandes proporções, e aí, mais uma vez, a intervenção do Estado, porém, a nível municipal. Porque, gente, o que está mais próximo da população é o município. É ele que deveria compreender as necessidades, e é ele que tem a obrigação de transferir para os demais entes, Estado e União, a necessidade local. E aí, Rodrigo, o vereador entra muito importante nessa questão, porque o vereador é quem está próximo da população e quem pode levar os anseios da população e quem vai responder pela população diante do poder público, né? Ele é o mais próximo, é o que as pessoas mais sentem. Até elas procuram o vereador por motivos errados. Eu quero vereador porque eu quero uma ambulância. A ideia do brasileiro é errado, porém o vereador é um dos mais próximos, ou uma das autoridades que é considerada mais próxima da população, e por isso é muito importante, o papel que você pretende exercer tem muita importância. Se Deus quiser, né? Acabou de falar nisso, a campanha começa dia 27 de setembro, aí, domingo, né? Falta pouco. Tanto se falou, agora vai começar a corrida aí. Se Deus quiser, né? Por enquanto eu sou pré-candidato aí. Luciana, faltam 5 minutos. Eu vou passar a palavra aí para você fazer o fechamento, para você tecer as suas considerações finais, e eu faço o fechamento. Eu queria agradecer todo mundo que nos ouviu. É um assunto muito chato, mas pelo qual eu sou apaixonada. O Estado é algo que eu estudo e que eu ouço falar desde que eu sou pequena. Meu avô era advogado contra o Estado, meu pai, por nós sermos advogados contra, não quer dizer que nós não gostamos ou temos algo contra o Estado. Pelo contrário, a gente quer exigir que ele tenha eficácia. E quando a gente nota a falta de eficácia, a gente busca a eficácia. Então, a nossa missão é buscar a eficácia e reclamar quando não há eficácia. Então, o meu sonho é ter realmente um Estado a todos os níveis, União, Estado e município, eficaz. E eu acho que para a gente atingir a eficácia, no momento, a gente deve reduzir as atribuições do Estado para que elas passem a ser aquelas realmente importantes de segurança, de educação, de bem-estar social e de ordem, porque o Estado tem que também garantir a ordem. E acho que desta forma poderíamos atingir. E eu também sonho que um dia as pessoas olhem o Estado como algo bom. E para mim ele tem que ser um Estado mínimo. E mínimo ele poderá estar um pouco livre da corrupção, porque quanto menor, mais controle se tem sobre as suas a gente chama de longamanos, que são os seus pedacinhos de Estado que estão em todo lugar e que poderão ser mais controlados. Então, eu penso que um dia a gente pode atingir isso e através de um Estado mínimo, porém controlador. Sem sombra de dúvida. Concordo também. A gente tem que ter isso em mente, que essa mão do Estado deve ser uma mão para garantir o mínimo, e não uma mão enorme que inviabilize a atividade econômica, que inviabilize o empreendedorismo e inviabilize o fomento aí à economia, né? Então, assim, que o Estado seja reduzido
que o Estado garanta realmente o mínimo e fiscalize muito, e que as pessoas acreditem no Estado e que façam o que é certo. O que é fazer o que é certo? É simplesmente o que está na lei. Vamos cumprir a lei. E a gente só vai conseguir um Estado mínimo e eficaz se nós formos colaborativos. Porque o terceiro setor forte, e aí entra o colaborativo, o terceiro setor forte, ele tem que estar presente com o Estado mínimo, porque aí nós vamos dar as forças a todos os setores. O primeiro setor, que é o Estado, ele vai ter a força suficiente para garantir a ordem e o bem-estar social. Bem-estar social está incluído educação, segurança, né? E o segundo setor, que é o mercado, que também tem que ter sua força, e o terceiro setor, que é muito importante e que passa pelo nosso espírito colaborativo, né? Eu, por exemplo, todo ano dou o meu imposto de renda para ONGs de terceiro setor. Elas foram demonizadas por muito tempo, mas eu acho que a gente tem que voltar a ter um olhar diferente e também valorizar o terceiro setor, o segundo e o terceiro setor. Sem sombra de dúvida. Também acho que o caminho é por aí, né? Enfim, concluindo, acredito que a gente abordou aí alguns assuntos interessantíssimos. O acertado decreto do governador, decreto 48036, a lei 13874, né, com essa presunção de boa-fé, para ver se a economia volta a ficar aquecida, mesmo porque a pandemia travou toda a máquina econômica do mundo, né? É óbvio que saúde está em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Mas a economia, ela vem junto. E vem junto, não, vem logo abaixo. Então, é importante, alguns planos de retomada, é importante voltar a atenção para essa perspectiva econômica, para ver se a gente consegue sair dela o quanto antes e com os menores impactos possível. Luciana, muitíssimo obrigado. Fique com Deus. Gostaria de agradecer imensamente por tudo, por este período que a gente conversou e aprendi muito com você. Muito obrigado. Ok. Eu agradeço e desejo boa sorte na campanha e que a gente consiga que você seja uma pessoa que realmente vá trazer coisas boas para a gente. Se Deus quiser, é o que eu mais E quero. eu tenho certeza disso, que você tem boas ideias e que essas ideias vão ter efetividade. Se Deus quiser. É isso aí. Dia 27 começa a campanha. Um abraço a todos, agradeço aí quem ficou com a gente até agora. Exatamente. Bem lembrado. Um abraço a todos que estão aqui nos assistindo até agora. E um especial para você, Luciana. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite. Obrigada. Obrigada, tchau.